Hoje a gente vai fazer a segunda parte do Respondendo Perguntas. E são várias perguntas bem interessantes. E dessa vez eu vou dividir mais com a Vivi as respostas, tá? Vamos lá. Primeira pergunta, Vivi. Temperatura. Como é a temperatura no Canadá? Bom, posso dizer que ela é agradável, mas primeiro não me atirem pedras quando vocês me perguntarem do inverno. Por quê? Ela é agradável porque ela não é uma temperatura que tá, por exemplo, 30 e vai para 10. Não. Essa semana ela tá 30, semana que vem ela vai para 20, na próxima semana ela vai para 10, depois ela vai para 0, depois ela vai para menos 5, depois menos 10. E aí teu corpo vai se acostumando, e isso tanto do verão pro inverno, quanto do inverno pro verão. Então, assim, ela acaba se tornando agradável. É óbvio que com o frio lá fora de sensação térmica de menos 40, não dá pra ficar andando na rua. Mas as casas aqui são totalmente equipadas para que você não passe frio. Tipo, só passa frio aqueles 5 minutos que você fica na rua. Se é que você vai conseguir ficar 5 minutos na rua. Bom, vamos lá. Segunda pergunta. Estudar inglês antes do college é bom ou não é bom? Muita gente me faz essa pergunta, né? Porque eles querem saber se é bom ou não estudar inglês antes do college. E a minha resposta é a seguinte: sim, é muito bom e é importante estudar inglês antes do college. Não necessariamente você precisa estudar o inglês antes do college. Se você tem um bom inglês no Brasil, você não precisa necessariamente fazer o curso de inglês aqui antes, tá? Mas é sempre bom porque quando você chega aqui no Canadá, todo aquele inglês que você sabe no Brasil é diferente quando você chega aqui. Você acaba pegando, você acaba se perdendo assim, em algumas gírias que eles falam, você se perde um pouco na velocidade de como eles falam inglês aqui, entendeu? Assim, eu acho, na minha opinião, que você fazendo inglês antes de entrar para o college, você vai chegar bem mais preparado. Você pode até saber o inglês no Brasil, você pode treinar o inglês bem e tal. Quando você chega aqui, você pode estar até um pouco destreinado. Mesmo que você saiba bastante inglês, quando você chega aqui e dá uma estudada no inglês aqui, num curso de inglês, você acaba aprimorando ainda mais o seu idioma. Então, assim, você aprimora a língua, né? Então, assim, a minha opinião, sim, eu acho que estudar inglês antes do college, sim, é muito importante. Não é necessário para quem já tem TOEFL ou para quem já tem o IELTS em nível alto, já vai começar o college, mas sim, é importante estudar inglês antes do college. Seria meio que pra pegar o ritmo, né? Sim, você pega um Pra ritmo. pegar o ritmo de como é que o pessoal tá falando e tal. Coisas que você aprende só quando você tá aqui, assim. No Brasil você aprende algumas coisas que aqui, na verdade, muitas vezes o pessoal nem usa. Pois é. Agora, terceira pergunta. Vivi vai me ajudar nessa pergunta. E com relação à imigração para o Canadá, Vivi, qual é a sua opinião com relação a isso? Fala pra gente. Bom, a nossa, sem falar daquele processo todo de tirar visto e tal, não sei o que isso, cada um tem lá a sua experiência, uns é mais rápido, outros são mais demorados. Mas quando você chega na imigração, a nossa foi terrestre, eu não sei o porquê, ela foi super tranquila, mas a gente sabe de casos de pessoas que vieram pelo aeroporto, coisa que a gente ainda não saiu do Canadá e não voltou, então a gente não tem a mínima ideia. Diz que a imigração no aeroporto é muito mais puxada, eles cobram muito mais, muitas vezes as pessoas estão chegando aqui com o nível básico de inglês, eles estão fazendo perguntas complexas, que é normal, tipo, você tá vindo pra cá, você tem no mínimo que saber falar alguma coisa. Mas por terra foi tranquilo, não vi muito problema. O cara viu que a gente tava meio que sem ritmo no inglês e que eu não sabia nhaca nenhuma. Ele deixou o Nando. Eu falava pro Nando, o Nando traduzia pra mim e pra ele não teve problema quanto a isso. Não sei se no aeroporto foi assim. Quem teve experiência aí de aeroporto, por favor, deixa aí nos comentários pra gente saber como é que foi, porque eu realmente não sei como é que entra no Canadá via aérea. Sim. Agora, quando essa pergunta tem uma tem um duplo entendimento, né? Essa questão que a Vivi falou é da imigração, quando você entra no território canadense, quando você faz a fronteira, né? E tem também uma segunda questão da imigração, com relação à imigração
aqui no Canadá, que as pessoas querem se mudar para o Canadá. Bom, eu e a gente não tem muita experiência para falar sobre esse assunto. A gente olha, a gente tem o interesse em entender e aprender como é que todo o processo está funcionando, mas o que a gente vê aqui, escuta, é que o Express Entry, ele está, não digo dificultando, mas assim, ele está filtrando melhor as pessoas que estão querendo migrar hoje para o Canadá, né? Então assim, hoje quando a gente tenta fazer um teste, a gente olha lá no site do governo e vê como é que as coisas estão rolando, o que eles gostam, o que te facilita muito para você conseguir imigração no Canadá é você ter uma proposta de emprego canadense. Se você tem uma proposta de emprego no Canadá, sendo que o seu trabalho, né, o seu proposta de emprego, esteja naquele NOC, né, classificação de profissões que eles estão precisando. O que eles estão mais precisando. Então, assim, a probabilidade de você conseguir imigrar é bem alta. Então, assim, o importante de tudo, pelo que a gente tem visto aqui no Canadá, é focar bastante na língua inglesa. Quem puder fazer o francês também como uma segunda língua, faça. E tentar uma proposta de emprego aqui no Canadá, entendeu? Então, assim, vindo para cá mesmo para já você se ambientalizando com o ambiente canadense, né? É isso aí. Bom, vamos lá. E inglês versus francês aqui no Canadá, como é que é, Vivi? Eu já ouvi algumas pessoas falando em francês na rua, mas isso mais lá perto da Ilac, que era um bairro mais elite, assim, lá em Yorkville. Eu vi algumas pessoas falando, mas no geral eu já vi muito russo, já vi muitas outras coisas, tipo, mais até se bobeado que o próprio francês aqui. Em Toronto, claro que se você for para Montreal, Quebec, que são são os lugares onde é que o pessoal fala francês, é óbvio que você vai ter uma quantidade muito maior de pessoas falando francês. A curiosidade que todo mundo já deve ter visto em vários vídeos, sim, todos os produtos no Canadá vêm nas duas línguas. Você tem a versão do francês e você tem a versão do inglês. Acredite, às vezes para nós brasileiros é mais fácil entender na versão francês o que é o produto. Porque tem algumas palavras que são muito parecidas e tal, mas não se enganem, tá? Praticamente 50% das palavras do inglês provém do francês. Sim, isso é verdade, é bem interessante. A questão é a forma com que você pronuncia a palavra, mas 50% das palavras em inglês são de origem francesa, mas isso é uma outra história. Isso é verdade. Então, assim, é interessante que todo aquilo, como vocês devem já saber, né, já apareceram em vários vídeos por aí pelo YouTube e tal, aqui quando você vai no mercado tem os produtos sempre em inglês e francês, né, um lado com inglês e outro lado com francês e tal. Com relação às pessoas, né, como o Vi falou, a gente viu muita gente falando francês lá mais para o bairro mais rico, assim, um bairro um pouco mais nobre, né? Mas pelo que eu percebo aqui, que eu percebo bastante aqui em Toronto, por exemplo, é que as pessoas eles não falam muito francês. Eu quando eu estava no Brasil, eu achava que o canadense falava francês quando eu chegava. Falava francês e inglês. Fluentemente. Fluentemente, ou pelo menos soubesse falar bastante o francês. Mas quando eu cheguei aqui, eu percebi que existe uma separação muito grande. Aqui o pessoal não tem costume de falar francês e o pessoal lá em Quebec não tem costume de falar inglês e não gostam de falar inglês lá. Isso eu achei bem interessante. Não sei porque eu não fui, mas os outros canadenses que eu conheço, que já foram para lá várias vezes, obviamente, falam que eles não falam muito em inglês. Então, assim, e nas escolas você tem a opção de aprender francês ou não. Não é obrigatório, isso que eu achei interessante. Eu vi casos de pessoas que foram aprender francês na faculdade. Nem aprenderam, tipo, não é obrigatório na escola você aprender as duas línguas, né? Isso é engraçado. Achei que era na escola que você era obrigado a aprender as duas. Mas não, obrigatoriamente nas províncias inglesas, você estuda inglês na escola e você tem a opção no college ou na faculdade de estudar o francês. Exatamente. E o inverso se faz na província, que é Quebec, que é a província francesa. Exatamente. É bem interessante esse fato aí.
Bom, Não é à toa que Quebec vive querendo se separar do resto do Canadá, né? é. Bom, última pergunta. Mercado de trabalho canadense. O que você acha do mercado de trabalho canadense, Vivi? Eu acho que aqui QI ajuda mais do que no Brasil. Se você tiver o que indica, aqui faz muita diferença. O que é o QI? Explica pro Aquela pessoal pessoa aí. que te indica, assim, tipo, eu não vejo, eu digo assim, por posições que são um salário mais elevado, alguma coisa assim e tal. Não tô dizendo que se você não chegar lá na cara e na coragem, o cara não vai te contratar, não é isso. Mas eu vejo que, assim, eles prezam muito por uma questão de voluntariado, que você faça voluntariado, ou seja, você trabalha de graça. Aí o pessoal conhece você, sabe que você é responsável e tal, e aí vão surgindo novas oportunidades para você. Eu digo isso para trabalhos que você vai ganhar mais a hora e tal, que exige uma melhor qualificação, que o teu inglês esteja legal, assim. Não tô querendo desestimular não, gente. Eu acho assim, tudo vai da cara e da coragem. Você tem aquele currículo show de bola que o teu inglês tá perfeito e o cara precisa de você, ele vai te contratar. Mas eu vejo assim, que isso pesa muito, sei de casos de pessoas que fizeram college aqui e não conseguiam trabalho, porque não tinham feito voluntariado, as pessoas meio que não conheciam o trabalho dele e a pessoa acabava meio que penando um pouquinho mais para conseguir. É claro que quanto maior a cidade, mais fácil de você conseguir trabalho também. Né? Toronto, Ottawa, cidades maiores, é óbvio que você vai ter mais oportunidade de trabalho do que no interior, mas não vejo aquela coisa assim, é terrível você conseguir alguma coisa só em cidade grande. Sei, não vejo tanto isso. Enfim, esse é um assunto muito grande e tal, pra gente discutir, né? Muito expansivo, tanto que eu vou ver se eu faço um vídeo exclusivo sobre questão do trabalho no Canadá. Mas isso que a Vivi falou é isso mesmo, assim, se você conhece muitas pessoas, as pessoas geralmente indicam, assim, a probabilidade de você ser empregado aqui é muito alta, entendeu? Então, assim, com relação às profissões, né, que a gente tem visto aqui que está bem alta, assim, na questão de TI, questão de engenharia, né, a questão que a gente também vê aqui, farmacêutico não, é enfermeiro. Na área de saúde, assim, área de sempre saúde. tem, tá tranquilo, assim. O problema é que não sei como é que é a questão de certificação e tal, equivalência de diploma, se aceita, se não aceita, tem que ver. Sim, tem que ver isso e tal. Algumas coisas na área de business, tipo administração, contabilidade, finanças. Não lembro se direito tá na lista do NOC ainda ou não, se tiraram direito da lista do NOC. Não vi direito, não. Mas, assim, é um assunto muito grande, né? Mas, basicamente, assim, o pessoal que vem pra cá, não é impossível você conseguir trabalhar na sua área, né? Não é. Depende da área, né? Se for Depende uma área da que tá área. saturada, e também não complica. Você tem que procurar se sua área não tá saturada por aqui. Isso. Não é impossível, mas assim, é bom você conhecer pessoas, né? Quanto mais pessoas você conhece, a probabilidade de você conseguir trabalhar na sua área é muito maior. Enfim, a máxima do network aqui, mais uma vez, se prova válida e muito válida. Exatamente. Então é isso. Depois a gente faz um vídeo assim, falando melhor sobre o assunto, tipo, detalhando um pouco mais sobre o mercado de trabalho. Mostrando alguns sites para quem quiser também. Mostrando alguns sites. Mas isso é assunto para outro vídeo. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse é o nosso segundo vídeo do Chá das 10. Bom, fica o nosso obrigado e falou!